Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez compartilhando, comunicando acerca das verdades da Palavra de Deus, dando sequência a mais uma lição desta aqui, exatamente a lição de jovens de 18 a 25 anos, desse nosso segundo trimestre do ano de 2016. E hoje o tema da lição, a lição de número 3, nós que sempre estamos aqui dando uma certa dica para os queridos professores de escola dominical, dando assim um abraço para cada um deles. O título de hoje é um título bastante sugestivo, muito atual. Olha aqui o título da lição: As diferentes mudanças sociais da família. E é importante os professores estarem atentos. Vocês podem fazer outras pesquisas também relacionado a essa questão, porque realmente é algo bastante saliente, presente na nossa época, e inclusive motivos de debates dentro da política, dentro do meio jurídico também. O comentarista da lição, no primeiro tópico, ele começa trabalhando a questão do conceito de família. Interessante esse conceito que ele coloca aqui: um grupo social indispensável para o estabelecimento de uma civilização forte e duradoura. Isso aí é óbvio. Realmente, como já falamos em lições anteriores, a família ela é o início de uma sociedade, ela é a célula máter da sociedade. A partir da família começa toda uma sociedade, uma comunidade, começa toda uma civilização. Então, várias famílias é quem forma a nossa sociedade. Ele continua dizendo: definição de família à luz do direito, e aí ele vai usar um termo do direito. A luz do direito pode, entretanto, assumir várias conotações, dependendo da cultura e da época da sociedade que se analisa. Porém, há uma convergência no contexto do direito e no contexto bíblico. Ele vai dizer aqui que essa convergência, essa ideia semelhante, diz respeito quando se constitui num grupo social composto por pessoas ligadas pela consanguinidade, afinidade e ou pela existência de vínculos matrimoniais. Então, muitas vezes, a relação familiar ela se dá através da afetividade que se tem um pelo outro. Muitas vezes a gente conhece, por exemplo, pessoas que são consideradas parentes da outra simplesmente pela afinidade. Muitas vezes não há nenhuma questão sanguínea, não tem o mesmo sangue de pai e mãe. Muitas vezes, no caso, não é marido e mulher, mas muitas vezes é tido como da família pelo nível altíssimo de afetividade. Isso aí a gente percebe. Outra coisa que ele vai trabalhar aqui na questão, algumas relevâncias jurídicas sociais, é que o casamento é uma coisa tão séria que existem áreas do direito totalmente voltados para a questão da família. Veja como a família é algo importante não somente aos olhos de Deus, mas consequentemente aos olhos da sociedade, pelo fato de existir áreas do direito que trabalham justamente essa questão de família, que vê essa questão de guarda de filhos, divórcios, pensões alimentícias. Então, são assuntos realmente importantes relacionados à questão da família com o direito. Inclusive, é importante salientar também que há variantes históricas que o comentarista vai dizer. Ou seja, muitas vezes nós vemos, quando falamos da constituição de uma família, muitas vezes ela pode surgir de uma família onde surge através de uma poligamia, que é justamente o marido que tem várias mulheres, e aí é uma família fruto dessa poligamia. Existe a poliandria, que é justamente a mulher que tem vários maridos, e ainda um outro que são casamento em grupo, onde não há casais fixos em determinadas sociedades. Muitas vezes o homem tem ali várias mulheres, aquela mulher também tem vários homens nessa sociedade. Existem sociedades um tanto tribais que agem dessa maneira, e podemos ainda salientar algo que está muito em voga, esse assunto, que é justamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo, onde muitas vezes essas pessoas que têm uma atitude, uma postura homoafetiva, eles
adotam até, estão tentando e estão conseguindo adotar algumas crianças. Então é importante, professor, nós abrimos o leque, essas informações da importância que a família tem, pelo fato do próprio direito estar se estabelecendo parâmetros com relação à família, e também mostrar essas diferentes facetas que existem ao longo do tempo dessas famílias. Agora, algo que é fundamental, não adianta nós falarmos isso e não tocarmos nesse segundo tópico, o fato do padrão divino para a família. É importante entendermos que na vida nós vemos várias posturas acerca de várias áreas da sociedade. Mas precisamos entender que em qualquer área da sociedade, em qualquer aspecto da vida humana, nós como cristãos, como servos de Deus, precisamos buscar o padrão de Deus. E o padrão de Deus, obviamente, está na Bíblia, está nas Escrituras, na Palavra de Deus. Ela é a bússola, ela é quem vai conduzir, dirigir, organizar as nossas ideias, estabelecer os limites, os parâmetros daquilo que nós devemos fazer, como devemos fazer e o que não devemos fazer. Então a família, de acordo com o padrão divino, o comentarista ele vai trabalhar 4 aspectos importantes que como deve ser este casamento que dá início a essa família. Em primeiro lugar, ele vai mostrar, com base na Bíblia, inclusive em Gênesis, quando Deus estabeleceu ali Adão e Eva, o primeiro casal, a partir dali em diante, é que o casamento ele precisa ser monogâmico, ou seja, cada qual deve ter o seu próprio cônjuge, um homem para uma mulher para um homem. Então o casamento ele é monogâmico, ele não pode ser polígamo de maneira nenhuma. Então a poligamia está abolida por Deus. Nós vemos até em alguns casos na Bíblia de poligamia sempre trouxe problemas para os lares. Outro caso também é que o casamento ele tem que ser heterossexual, ou seja, o casamento, além de ser apenas um parceiro para uma outra parceira, a parceira e o seu parceiro, eles devem ser evidentemente um homem e uma mulher. Jamais mulher e mulher, homem e homem. À luz da Bíblia, nós vemos que Deus criou Adão para Eva. Esse é o que Deus estabeleceu como parâmetro para o casamento. Ele tem que ser monogâmico, uma pessoa para outra, que farão uma só carne. Ele tem que ser, nesse contexto também, heterossexual, ou seja, sexos diferentes. E outra coisa importante, ele tem que ser monossomático. O que quer dizer isso? É que os cônjuges devem formar uma só carne. E aí dá a ideia justamente da unidade através do matrimônio, e sobretudo a unidade sexual e de afetividade que deve haver entre esses cônjuges. Por fim, ele deve ser indissolúvel, ou seja, o cristão quando busca casar, ele deve buscar uma pessoa que obviamente é uma única pessoa, uma pessoa que seja do sexo oposto, uma pessoa que venha unir-se a ele, venha trazer uma boa união e que queira casar-se com esta pessoa de maneira a não pretender já de imediato, após casar, a separação, o divórcio. Outra coisa que a Bíblia vai falar aqui é a questão do marido como chefe da família. Ele vai mostrar que desde o Antigo Testamento, uma sociedade patriarcal, onde muitas vezes o pai, o homem, era o líder da família, isso era muito comum na sociedade patriarcal. Mas nós vemos também no Novo Testamento que isso é um parâmetro que Deus estabeleceu. Ele até vai estabelecer que assim como a igreja é submissa a Cristo, o homem também, a mulher deve ser submissa ao seu marido. Assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua esposa. Ou seja, assim como há uma relação de profundo amor e de respeito entre a igreja e Cristo, deve ser do marido com a sua esposa. Perceba que o fato do marido ser o chefe, o líder da família, implica jamais em uma atitude de autoritarismo, de machismo, de forma alguma. Quando a Bíblia estabelece o marido como líder da família, diga isso para os seus alunos, que o ato de liderar é um ato de amar, é um ato de cuidar,
Claro que também o ato de tomar decisões. A mulher é uma cooperadora, ela coopera com o marido e como ela é importante para o marido. Muitas pessoas estão dizendo que homens e mulheres têm direitos iguais. Alto lá. Homens e mulheres têm valores iguais. É verdade, perante Deus, o homem tem o mesmo valor que a mulher e a mulher tem o mesmo valor que o homem. E devemos prezar por isso. Jesus valorizou as mulheres. Porém, o homem e a mulher são diferentes, psicologicamente diferentes, biologicamente, fisiologicamente diferentes. E também, por que não dizer, na sua função. Por exemplo, o homem jamais poderá gerar filhos, engravidar. A mulher pode, a mulher tem esse direito, o homem não pode. E dentro da liderança do lar, Deus estabeleceu, foi Deus que estabeleceu esta liderança. Liderança essa que não é opressora e não deve ser opressora. Uma liderança onde o marido deve amar a sua esposa e buscar o melhor para a sua esposa. Então, temos que ter esse devido cuidado para que a gente não caia em alguns erros. Eu vou adiantar, estamos no terceiro tópico, e aí ele vai falar com monogamia como modelo bíblico, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ele vai citar aí na sua lição vários casos de homens de Deus que foram monogâmicos, tiveram somente uma esposa. Ele cita também que por questões de contingências culturais contrárias à vontade de Deus, alguns até tomaram atitudes de poligamia e que trouxeram sérias consequências. Vocês vão ver direitinho na sua lição. Você pode, inclusive eu quero estimular você que é aluno, vá para a escola dominical, participe para ter melhores informações. E no Novo Testamento ele mostra que de fato há essa perspectiva de que o casamento seja monogâmico. Deus estabelece isso. Nós vemos na vida dos apóstolos atitudes monogâmicas, heterossexuais, e que servem de verdades importantes para a nossa vida. Até existe um princípio hermenêutico que aquilo que está no Antigo Testamento, o que é que vai servir para a nossa vida? É quando no Novo Testamento muitas vezes é reiterado. Então a monogamia no Novo Testamento certamente é reiterado e Deus quer isso para a nossa vida. Então, queremos finalizar por aqui esse rápido comentário, essas dicas para você que é professor e jovem. Quero até deixar uma dica para vocês, estamos já terminando. A questão, muitas vezes você pode achar que a sua sala em uma igreja, uma congregação está um pouco dispersa porque é muito barulho. Eu vou lhe dar uma dica. Você pode colocar a sua sala formando uma espécie de um quadrado. Você coloca um banco assim, dois de lado e você aqui, e de repente todos estão se olhando, todos estão se percebendo. Se for cadeiras, você pode fazer um círculo e pode até comunicar ali sentado mesmo. Isso vai ajudar bastante. Então, que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, queremos assim nos encontrar em uma nova oportunidade. Amém.